O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho bem amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Logo no começo da primeira leitura, tem uma frase, e essa frase dá todo o tom para a compreensão da leitura. Deus pôs Abraão à prova. Em textos antes, nós temos ali Deus que vai chegar para Abraão, vai convidar ele a sair da terra dele, fazer com que ele vá para uma outra terra, reconstrua a sua vida, e a partir da obediência de Abraão na fé, o constituirá um grande homem, o nosso pai na fé. Poderíamos dizer assim, diante de tudo aquilo que Deus já tinha proposto para Abraão, por que propor algo mais, como esta prova de entrega do seu Filho único? Quando nós amamos uma pessoa, primeiro vamos falar do amor humano e depois falamos do amor de Deus. Quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos tudo para que ela possa ser uma ótima pessoa e ajudamos no máximo, às vezes até sendo um pouco duro com a pessoa, porque gostamos, porque amamos. O texto bíblico do livro do Gênesis revela que Abraão poderia oferecer muito mais a Deus. E quando ele coloca Abraão à prova, ele também sabia que Abraão poderia oferecer muito mais. O texto bíblico mostra que Abraão, ele sempre vai dizer: eu estou aqui. E dá um ensinamento muito bonito a todos nós, que é preciso amadurecer na fidelidade com Deus. Deus é fiel, e nós poderíamos ser mais fiéis a Deus. E essa fidelidade para com Deus passa pelas pequenas e grandes provações
que a vida vai oferecendo para nós. Na medida que nós vamos perseverando, nós vamos amadurecendo na fidelidade com Deus. Vocês se lembram muito bem que semana passada a primeira leitura falava da aliança, também livro do Gênesis, não é isso? Aliança com Deus. Hoje, a primeira leitura, continuando o livro do Gênesis, fala exatamente da provação. E fala do quê? Fala da fidelidade com Deus. Usando ainda de um exemplo muito humano, marido e esposa, para ser fiel com o marido, para ser fiel com a esposa, vocês passam por provações. Para que eu seja fiel no meu ministério, não há dúvida nenhuma que passo por provações. Mas na medida que vamos vencendo as provações, então vamos amadurecendo na fidelidade. Deus aparece nessa leitura de uma maneira assim, mais direta, por duas vezes. Primeiro para provar e depois para abençoar. Prova Abraão, dizendo para ele que ele poderia oferecer o seu filho único. E aqui não vamos entrar no mérito, né? Mas como é que Deus pode exigir a morte do filho de Abraão, o filho único, mas Deus quer a morte dos nossos filhos? Não vamos entrar no mérito da questão, porque esse texto tem quase 3.000 anos. Existe todo o contexto histórico da época. É melhor a gente se deter exatamente na mensagem que a Bíblia tenta passar para nós. E qual que é a mensagem? Deus provou Abraão para ver se ele seria fiel de verdade a Deus ou não. Deus nos prova para ver se somos fiéis a Ele ou não. Até porque, quando vêm as provações, qual é que é o sentimento do seu coração? Quando você se depara com as provações da vida, como é que você reage? Você reage com fidelidade? Ou você começa a questionar Deus? Você é daquele ou daquela que briga com Deus? Ou você é daquele ou daquela que sempre tem fidelidade a Deus? É muito bonito. Por duas vezes Abraão responde: estou aqui. Estou aqui. Estou diante de ti. Estou na tua presença. Ele não nega o pedido de Deus, mesmo sabendo que aquilo seria muito difícil. Volto a repetir, não vamos entrar no mérito daquela questão da entrega do seu filho único, mas vamos pensar um pouco em nós. Quantas vezes Deus não vai pedindo coisas que nós achamos que é assim, extraordinária, fora do comum, e de repente, qual que é a minha resposta? Quantas coisas na nossa vida nós não compreendemos? Qual é a minha resposta? Será que vou dizendo para Deus: eu estou aqui? Fidelidade, amadurecer na fidelidade seria algo para a gente refletir sobre esta primeira leitura. A segunda leitura começa também com uma frase, ou melhor, o versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo revela o quê? Revela a sua fé madura diante de Deus. São Paulo passou por muitas provações. São Paulo passou por muitas contrariedades. Mas alguém muito maduro na sua fé. As cartas que São Paulo escreve revela um homem maduro na sua fé. Revela um homem que experimentou Jesus profundamente. Não é só esse texto, mas vários textos
revela esta maturidade na fé. E que coisa bonita, né? De alguém que chega e diz: olha, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se Deus está comigo, o que poderá acontecer? Quem poderá me vencer se Deus está comigo? Essa leitura traz um ensinamento muito bonito: amadurecer na fé. Até porque pode ser que a nossa fé seja muito frágil. A fé não tem jeito de medir, não. Não adianta alguém querer medir a fé da outra pessoa, porque isso é impossível. Mas é possível você olhar, ninguém precisa e deve fazer isso para o outro. Você deve olhar para você mesmo e perceber se a sua fé é madura a partir do seguinte: a partir da fidelidade com Deus. Eu sempre me coloco na presença de Deus e digo: olha, estou aqui para o que der e vier. Eu consigo perceber que Deus está comigo e por isso mesmo eu não vou me preocupar com mais nada. Eu abro um parênteses para uma compreensão que eu acho que vale a pena a gente ter. Por que o mundo hoje vive tanto angustiado? Por que o mundo hoje é depressivo? Nós não estamos falando de depressão de situações isoladas, mas o mundo depressivo, angustiado, agitado, preocupado, é porque no fundo, nós ainda precisamos amadurecer na fé. É preciso confiar em Deus, é preciso fidelidade com Deus. Essa preocupação humana, ela corrói o coração do ser humano, nosso coração. Eu não estou dizendo que é preciso sair por aí que não tenha nenhuma preocupação, como se alguém que vivesse num outro mundo. Não, pelo contrário. Viver neste mundo, mas ao mesmo tempo com uma confiança inabalável em Deus, superando os conflitos e as dificuldades, sem permitir que esses conflitos, essas dificuldades nos destrua. E aí é preciso amadurecer na fidelidade e amadurecer na fé. Ainda o primeiro versículo do Evangelho traz um outro ensinamento. É o domingo da transfiguração do Senhor, mas logo no começo diz assim: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte sozinho. Antes de mais nada, eu me lembrei de uma coisa. Se nós tomarmos os evangelhos, as coisas mais importantes que Jesus faz, ele faz ou sozinho ou com pouquíssimas pessoas. É o batismo, é a transfiguração, Pedro, Tiago e João, mais ninguém. É lá no Calvário, quando ele está no alto da cruz, é pouquíssimas pessoas que estão com Jesus. A instituição da Eucaristia, é pouquíssimas pessoas que estão ao lado de Jesus. E aí depois vocês podem até lembrar outras passagens, aonde são momentos importantes da vida de Jesus. Ele não está cercado de multidão, de plateia, mas ele está a sós ou com pessoas que são o quê? Que são fiéis a ele e que amadureceram um pouquinho na sua fé. É uma coisa bonita isso. E qual que é o ensinamento desse evangelho para nós, já que nós estamos falando que cada leitura traz ensinamento? Primeira leitura, fidelidade. Segunda leitura, o amadurecimento na fé. Amadurecer na experiência com Jesus. Volto a repetir: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus continua querendo nos tomar pela mão para que cada um de nós faça experiências que ainda nunca fez na sua vida.
Você seria capaz de dizer para você mesmo, ninguém precisa provar nada para os outros, que você fez uma experiência profunda de Jesus na sua vida? Você fez uma experiência que pudesse revelar para você que este mundo é transitório, passageiro, que você experimentou nessa vida quase que um pedacinho do céu, nem que seja por um instante. A experiência que os três fizeram junto com Jesus não foi uma experiência de horas e dias, talvez foi uma experiência de minutos. Eles experimentaram de uma forma antecipada a ressurreição de Jesus. Eles ficaram tão admirados que Pedro, ao mesmo tempo que está alegre, tem medo. Ao mesmo tempo que está alegre, fica assustado. Porque aquilo que ele tinha visto, experimentado, ele nunca tinha visto e nunca tinha experimentado. Para não demorar muito a reflexão, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A missa, a Eucaristia, não há dúvida nenhuma que é o Monte Tabor e a experiência de Jesus que nos toma pela mão e nos conduz a uma experiência profunda dele. Eu me deixo conduzir por Jesus? Em outras palavras, para compreender melhor, eu consigo entrar no mistério de Jesus? Eu permito que Jesus entre no mistério da minha vida? Aqui eu falo de uma outra coisa que já disse. As preocupações da vida são tantas, e as dificuldades são tantas. Se não tomar cuidado, nós entramos na missa e saímos dela preocupados com a vida, preocupados com os problemas que temos, e nós não fazemos experiência de Deus na nossa vida. Enquanto se nós fizermos uma experiência de Deus, eu acredito que a vida, os problemas, eles ficam mais leves por causa da experiência que eu tive com Jesus, de modo especial na Eucaristia. E aqui eu penso que está o maior desafio humano: entrar no mistério de Deus, deixar-se conduzir por Deus e permitir que Deus entre no mistério da sua vida. Eu não sei se vocês compreenderam o que eu tentei transmitir, mas eu penso que aqui está o centro de toda a liturgia de hoje. Capacidade de entrar no mistério de Deus e permitir que Deus entre no mistério da sua vida. Aonde que vai acontecer o verdadeiro Monte Tabor? É aí dentro do seu coração. A experiência da transfiguração de Jesus, ela vai acontecer dentro do seu coração. E é isso a partir também da Eucaristia, né? Quando você recebe a Eucaristia, é o encontro entre esse Deus que vai até você e você que vai até este Deus. Peçamos a Deus essa graça, que Ele nos ajude. E só para concluir, há uma frase muito bonita, aonde o Pai pede uma coisa para nós. Este Senhor, és luz da humanidade, a tua palavra é fonte que corre, penetra e não morre, não seca jamais. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho bem amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Logo no começo da primeira leitura, tem uma frase, e essa frase dá todo o tom para a compreensão da leitura. Deus pôs Abraão à prova. Em textos antes, nós temos ali Deus que vai chegar para Abraão, vai convidar ele a sair da terra dele, fazer com que ele vá para uma outra terra, reconstrua a sua vida, e a partir da obediência de Abraão na fé, o constituirá um grande homem, o nosso pai na fé. Poderíamos dizer assim, diante de tudo aquilo que Deus já tinha proposto para Abraão, por que propor algo mais, como esta prova de entrega do seu Filho único? Quando nós amamos uma pessoa, primeiro vamos falar do amor humano e depois falamos do amor de Deus. Quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos tudo para que ela possa ser uma ótima pessoa e ajudamos no máximo, às vezes até sendo um pouco duro com a pessoa, porque gostamos, porque amamos. O texto bíblico do livro do Gênesis revela que Abraão poderia oferecer muito mais a Deus. E quando ele coloca Abraão à prova, ele também sabia que Abraão poderia oferecer muito mais. O texto bíblico mostra que Abraão, ele sempre vai dizer: eu estou aqui. E dá um ensinamento muito bonito a todos nós, que é preciso amadurecer na fidelidade com Deus. Deus é fiel, e nós poderíamos ser mais fiéis a Deus. E essa fidelidade para com Deus passa pelas pequenas e grandes provações que a vida vai oferecendo para nós. Na medida que nós vamos perseverando, nós vamos amadurecendo
na fidelidade com Deus. Vocês se lembram muito bem que semana passada a primeira leitura falava da aliança, também livro do Gênesis, não é isso? Aliança com Deus. Hoje, a primeira leitura, continuando o livro do Gênesis, fala exatamente da provação. E fala do quê? Fala da fidelidade com Deus. Usando ainda de um exemplo muito humano, marido e esposa, para ser fiel com o marido, para ser fiel com a esposa, vocês passam por provações. Para que eu seja fiel no meu ministério, não há dúvida nenhuma que passo por provações. Mas na medida que vamos vencendo as provações, então vamos amadurecendo na fidelidade. Deus aparece nessa leitura de uma maneira assim, mais direta, por duas vezes. Primeiro para provar e depois para abençoar. Prova Abraão, dizendo para ele que ele poderia oferecer o seu filho único. E aqui não vamos entrar no mérito, né? Mas como é que Deus pode exigir a morte do filho de Abraão, o filho único, mas Deus quer a morte dos nossos filhos? Não vamos entrar no mérito da questão, porque esse texto tem quase 3.000 anos. Existe todo o contexto histórico da época. É melhor a gente se deter exatamente na mensagem que a Bíblia tenta passar para nós. E qual que é a mensagem? Deus provou Abraão para ver se ele seria fiel de verdade a Deus ou não. Deus nos prova para ver se somos fiéis a Ele ou não. Até porque, quando vêm as provações, qual é que é o sentimento do seu coração? Quando você se depara com as provações da vida, como é que você reage? Você reage com fidelidade? Ou você começa a questionar Deus? Você é daquele ou daquela que briga com Deus? Ou você é daquele ou daquela que sempre tem fidelidade a Deus? É muito bonito. Por duas vezes Abraão responde: estou aqui. Estou aqui. Estou diante de ti. Estou na tua presença. Ele não nega o pedido de Deus, mesmo sabendo que aquilo seria muito difícil. Volto a repetir, não vamos entrar no mérito daquela questão da entrega do seu filho único, mas vamos pensar um pouco em nós. Quantas vezes Deus não vai pedindo coisas que nós achamos que é assim, extraordinária, fora do comum, e de repente qual que é a minha resposta? Quantas coisas na nossa vida nós não compreendemos? Qual é a minha resposta? Será que vou dizendo para Deus: eu estou aqui? Fidelidade, amadurecer na fidelidade seria algo para a gente refletir sobre esta primeira leitura. A segunda leitura começa também com uma frase, ou melhor, o versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Paulo revela o quê? Revela a sua fé madura diante de Deus. São Paulo passou por muitas provações. São Paulo passou por muitas contrariedades. Mas alguém muito maduro na sua fé. As cartas que São Paulo escreve revela um homem maduro na sua fé. Revela um homem que experimentou Jesus profundamente. Não é só esse texto, mas vários textos revela esta maturidade na fé. E que coisa bonita, né? De alguém que chega e diz: olha, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós?
Se Deus está comigo, o que poderá acontecer? Quem poderá me vencer se Deus está comigo? Essa leitura traz um ensinamento muito bonito: amadurecer na fé. Até porque pode ser que a nossa fé seja muito frágil. A fé não tem jeito de medir, não. Não adianta alguém querer medir a fé da outra pessoa, porque isso é impossível. Mas é possível você olhar, ninguém precisa e deve fazer isso para o outro. Você deve olhar para você mesmo e perceber se a sua fé é madura a partir do seguinte: a partir da fidelidade com Deus. Eu sempre me coloco na presença de Deus e digo: olha, estou aqui para o que der e vier. Eu consigo perceber que Deus está comigo e por isso mesmo eu não vou me preocupar com mais nada. Eu abro um parênteses para uma compreensão que eu acho que vale a pena a gente ter. Por que o mundo hoje vive tanto angustiado? Por que o mundo hoje é depressivo? Nós não estamos falando de depressão, de situações isoladas, mas o mundo depressivo, angustiado, agitado, preocupado, é porque no fundo, nós ainda precisamos amadurecer na fé. É preciso confiar em Deus, é preciso fidelidade com Deus. Essa preocupação humana, ela corrói o coração do ser humano, nosso coração. Eu não estou dizendo que é preciso sair por aí que não tenha nenhuma preocupação, como se alguém que vivesse num outro mundo. Não, pelo contrário. Viver neste mundo, mas ao mesmo tempo com uma confiança inabalável em Deus, superando os conflitos e as dificuldades, sem permitir que esses conflitos, essas dificuldades nos destrua. E aí é preciso amadurecer na fidelidade e amadurecer na fé. Ainda o primeiro versículo do Evangelho traz um outro ensinamento. É o domingo da transfiguração do Senhor, mas logo no começo diz assim: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte sozinho. Antes de mais nada, eu me lembrei de uma coisa. Se nós tomarmos os evangelhos, as coisas mais importantes que Jesus faz, ele faz ou sozinho ou com pouquíssimas pessoas. É o batismo, é a transfiguração, Pedro, Tiago e João, mais ninguém. É lá no Calvário, quando ele está no alto da cruz, é pouquíssimas pessoas que estão com Jesus. A instituição da Eucaristia, é pouquíssimas pessoas que estão ao lado de Jesus. E aí depois vocês podem até lembrar outras passagens, aonde são momentos importantes da vida de Jesus. Ele não está cercado de multidão, de plateia, mas ele está a sós ou com pessoas que são o quê? Que são fiéis a ele e que amadureceram um pouquinho na sua fé. É uma coisa bonita isso. E qual que é o ensinamento desse evangelho para nós, já que nós estamos falando que cada leitura traz um ensinamento? Primeira leitura, fidelidade. Segunda leitura, o amadurecimento na fé. Amadurecer na experiência com Jesus. Volto a repetir: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus continua querendo nos tomar pela mão para que cada um de nós faça experiências que ainda nunca fez na sua vida. Você seria capaz de dizer para você mesmo, ninguém precisa provar nada para os outros, que você fez uma experiência
profunda de Jesus na sua vida? Você fez uma experiência que pudesse revelar para você que este mundo é transitório, passageiro, que você experimentou nessa vida quase que um pedacinho do céu, nem que seja por um instante. A experiência que os três fizeram junto com Jesus não foi uma experiência de horas e dias, talvez foi uma experiência de minutos. Eles experimentaram de uma forma antecipada a ressurreição de Jesus. Eles ficaram tão admirados que Pedro, ao mesmo tempo que está alegre, tem medo. Ao mesmo tempo que está alegre, fica assustado. Porque aquilo que ele tinha visto, experimentado, ele nunca tinha visto e nunca tinha experimentado. Para não demorar muito a reflexão, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A missa, a Eucaristia, não há dúvida nenhuma que é o Monte Tabor e a experiência de Jesus que nos toma pela mão e nos conduz a uma experiência profunda dele. Eu me deixo conduzir por Jesus? Em outras palavras, para compreender melhor, eu consigo entrar no mistério de Jesus? Eu permito que Jesus entre no mistério da minha vida? Aqui eu falo de uma outra coisa que já disse. As preocupações da vida são tantas e as dificuldades são tantas. Se não tomar cuidado, nós entramos na missa e saímos dela preocupados com a vida, preocupados com os problemas que temos, e nós não fazemos experiência de Deus na nossa vida. Enquanto se nós fizermos uma experiência de Deus, eu acredito que a vida, os problemas, eles ficam mais leves por causa da experiência que eu tive com Jesus, de modo especial na Eucaristia. E aqui eu penso que está o maior desafio humano: entrar no mistério de Deus, deixar-se conduzir por Deus e permitir que Deus entre no mistério da sua vida. Eu não sei se vocês compreenderam o que eu tentei transmitir, mas eu penso que aqui está o centro de toda a liturgia de hoje: capacidade de entrar no mistério de Deus e permitir que Deus entre no mistério da sua vida. Aonde que vai acontecer o verdadeiro Monte Tabor? É aí dentro do seu coração. A experiência da transfiguração de Jesus, ela vai acontecer dentro do seu coração. E é isso a partir também da Eucaristia, né? Quando você recebe a Eucaristia, é o encontro entre esse Deus que vai até você e você que vai até este Deus. Peçamos a Deus essa graça, que Ele nos ajude. E só para concluir, há uma frase muito bonita, aonde o Pai pede uma coisa para nós: este é o meu filho amado, escute-o. Como é que nós escutamos Jesus? Através da oração. Rezar, parar, rezar, significa que a gente tem vontade de escutar Jesus. Creio